mais um Fala Mercado, que é o nosso programa aqui do Coletiva.tv. E para quem ainda não entendeu a dinâmica, eu explico e ela é bem simples. A cada episódio eu tenho 2 convidados aqui comigo. Um deles é a nossa chamada fonte, né? Ou seja, o nosso entrevistado. E o segundo convidado é o que vai comandar essa sabatina, ou seja, o nosso entrevistador. E tem eu fazendo as intervenções, porque eu tento, juro, ficar de fora da conversa, mas é bem mais forte do que eu. Bom, o nosso assunto de hoje, ele é sério, o que não significa ser chato. Direito na comunicação. E para falar sobre isso, eu preciso contar com os melhores, né? Para falar sobre esse tema, tirar as nossas dúvidas, eu tenho aqui um advogado especialista nisso, a quem particularmente já recorri diversas vezes para me traduzir questões jurídicas, e também alguém que tem muita intimidade com esse mundo juridiquês. Eu tô falando de Roberto Schultz, nosso advogado especialista em direito na comunicação, e Alexandre Bach, jornalista e jornalista-chefe hoje da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos, meninos. Obrigado por toparem vir aqui conversar conosco. Um prazer. Então, antes de passar a bola para eles, eu vou apresentar melhor com quem a gente vai conversar hoje. E vou colar aqui, né, porque o currículo dos nossos convidados geralmente são pesados, né? O Roberto Schultz é advogado, especialista em comunicação e publicidade, palestrante, ex-professor universitário das faculdades de comunicação na SPM, e na Unicinos, na disciplina de Ética e Legislação, criador no Brasil da expressão Direito da Publicidade e escritor do primeiro livro sobre o tema. Atende a diversas agências de propaganda em vários estados em questões envolvendo direitos autorais e conexos, me perdi aqui, SEMP, CONAR, contratos publicitários em geral, registro e licenciamento de marcas, Código do Consumidor, promoções comerciais na SECAP e licitações públicas de propaganda. O Alexandre Bach é jornalista formado pela URGS, Fabico. Começou a atuar no jornalismo em 1987, eu era uma menina. Trabalhou nos jornais A Razão, Correio do Povo e Zero Hora, onde foi repórter e editor de diferentes editorias. Em 2000, integrou o grupo que criou o jornal Diário Gaúcho, aí um dos nossos cases aqui do Rio Grande do Sul. E durante 12 anos foi o editor-chefe do Impresso. Cursou Master de Editores do Centro de Extensão Universitária, na Universidade de Navarra, e MBA em Comunicação e Gestão de Novos Negócios na ESPM. Hoje, como eu disse antes, ele é o jornalista-chefe do Departamento de Comunicação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Agora sim, meninos, é tudo com vocês, porque como vocês sabem, aqui o protagonismo é do mercado. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o Bach, acrescentar nesse currículo aí um extracurricular aí, que eu sou o primeiro, eu sou membro fundador da Frente Negra Gaúcha, e o primeiro membro não negro convidado por eles, e até hoje um dos 2 únicos que estão lá, que não são negros. A gente está produzindo está atuando nessa frente também contra o racismo, o antirracismo. Inclusive amanhã eu vou dar uma palestra numa escola junto com eles também lá. Então eles me chamam lá de cotista. Eu sou cotista branco, né? E eu assumi a posição de cotista, achei legal a designação, então também tem isso. Muito bem. Eu acho que essa tua lembrança a gente pode começar a conversa, talvez até por essa questão do racismo, Roberto. E hoje a gente vive uma sociedade onde, em nome das liberdades, se pode tudo, né? E há algum tempo lá na Júris eu provoquei que a gente fizesse um evento que dissesse assim, que mais ou menos debatesse o seguinte, e é essa pergunta que eu faço para ti, para a gente começar a conversa. A liberdade tem limite? No caso, a gente está falando aqui um pouco da liberdade de expressão, né? Eu sou de um tempo que a gente sempre dizia assim, a opinião é livre, mas os fatos são sagrados. Só que hoje a gente vive um tempo de opinião livre e fatos livres também, que as pessoas inventam, criam seus fatos. Então eu queria te propor essa reflexão inicial. A liberdade de expressão, ela é totalmente livre? Não, eu acho que essa tua frase é bem propícia e segue valendo, segue se mantendo. A opinião, agora a opinião é livre, mas os fatos não. Livre, mas os fatos são sagrados. Os fatos são sagrados.
Porque nós temos assim tudo vem da Constituição Federal, né? A Constituição hoje, eu sempre digo às vezes nas minhas palestras por aí que ela é um livrinho que está lá e está muito bem escrita, né? Vem lá do tempo do Ulisses Guimarães, né? Mas assim muito pouco aplicável, né? Porque requer regulamentação para tudo. Mas está tudo lá, entendeu? Se fosse seguir à risca a Constituição Federal, estaria tudo lá. Então ali tanto uma quanto a outra, a liberdade de expressão, né, quanto o respeito aos fatos, estão ali consagrados, ali garantidos. Mas tem limites, um encontra limite no outro, né? Então, às vezes a liberdade de expressão, ou até agora entrando na parte da imprensa propriamente dita, invade o direito, os direitos personalíssimos, né, a imagem, o nome das pessoas, né? Então tem que tentar que os dois não se choquem, né, que se respeitem. Às vezes a liberdade de expressão invade esse tipo de coisa e às vezes não, né? Às vezes é preciso noticiar, é preciso comunicar o fato, independente do que esteja se dizendo, porque é o dever de comunicar. E tu enxergas hoje no ambiente que a gente tem de grande movimentação e grande produção de conteúdo nas redes sociais, tu enxerga uma diferença entre o que a imprensa, digamos assim, mais formal faz, ou seja, jornais, rádios, televisões, a antiga mídia, né? O exercício dessa liberdade de expressão, ela é diferente de quem opera apenas nas redes sociais ou no meio digital, né? Não só nas redes, vamos pegar o meio digital como um todo, em contrapartida dessa imprensa mais tradicional. Tu enxerga situações diferentes para cada uma delas? Completamente, porque o que falta é para o informal, ou não tão formal ainda, que o meio digital de modo geral, é a curadoria, né? Então, a imprensa ainda tem uma certa curadoria e filtra isso, né? Que alguns às vezes até chamam de covardia, né? Chamam, devido ou indevidamente, nem vou entrar nesse mérito, mas às vezes eu já vi muitas críticas fortes a manifestações jornalísticas que dizem, tá falando que o cara é suspeito, porque ele não foi condenado ainda, né? Então o jornal tem esse cuidado, né? O meio de imprensa tem esse cuidado de manter como suspeito até que seja provado, né? Juridicamente isso tem sentido, né? E obviamente que tem sentido, porque grandes meios de comunicação não iam fazer à toa esse tipo de reserva, né? E lá na rede ou no meio digital pensam que é livre, né? Às vezes até é a opinião, mas nem sempre é, né? Só que, veja só, aí, não sei se já não ia entrar nisso aí, mas tem a questão do direito de resposta, né? Então, às vezes, para comentários de rede social não existe direito de resposta, né? Se veicula-se uma notícia no Jornal Zero Hora, por exemplo, e para o que a jornalista, vamos pegar a Rosane de Oliveira, para o que a Rosane de Oliveira manifestou, tem direito de resposta. Para os comentários que fizeram na página dela, aliás, a dela nem tem comentários, né? É aquilo que falamos antes, fora que alguns permitem comentários, outros não, mas para os comentários não tem direito de resposta. Então, fica... E aí é livre, né? Aí vira meio gandaia, né? Pois é, mas eu acho que eu gostaria de ouvir de ti, pelo menos uma ideia assim, no sentido de como é que a gente vai atuar nesse meio que se diz livre, né? Eu pessoalmente me incomoda muito, e até por já ter sofrido, a questão de exposição do menor. Um jornal, uma rádio ou uma TV que expõe um menor infrator, por exemplo, ele está sujeito a penas muito severas. Eu mesmo tive, por ocasiões, por descuidos da redação, da equipe, da gente expor um menor infrator, de ir ao judiciário e ao Ministério Público dar satisfação. Inclusive começa de tirar o jornal de circulação por um determinado período como punição por ter exposto um menor. Não sei se as pessoas sabem, mas o ECA prevê que quando tu fala do menor infrator, tu não pode nem dizer o bairro onde ele mora, tu não pode dar nenhum tipo de informação que tu possa identificá-lo. Então tu não pode dizer o nome do pai, o nome da mãe, onde ele mora, tu não pode dizer amigos, não pode dizer nada. Que é um entendimento do Estado de que esse menor precisa ser preservado para poder se recuperar desse mal que ele causou. É o ECA. Eu não vou discutir aqui se isso é a melhor maneira de estudar com o menor não, mas é o que está posto aí. Então, isso se impõe aos meios de comunicação oficial. Aí tu vai para as redes sociais. Não tem terra de ninguém, né? Então, como é que vai se combater isso? Como é que vai, se em algum momento também, se pegar esse meio digital e dizer para ele, não, gente, nós precisamos aqui com calma.
as mesmas regras que valem, né, para a mídia tradicional, ela precisa de alguma maneira, adaptado, também vir para esse meio. Porque senão nós vamos ver, né, As redes, Bach, elas hoje fazem uma mediação disso meio superficial, mas fazem, né? Tirando algum conteúdo muito agressivo, mas a maioria passa, né? Passa direto. Então passa a ser isso um exercício de direito individual de quem está sendo ofendido direto contra quem ofende. Porque antes se fazia uma agressão, por exemplo, eu ia lá e xingava o Bach anônimo. Agora os caras estão xingando abertamente, como tipo, não, aqui não vamos pegar, eu estou em Recife. Né? Eu já fui xingado em São Paulo, entendeu? E eu digo, não, amigo, tu não está entendendo, tu está aí, mas eu posso te alcançar aí. Entendeu? Então, as pessoas não têm essa noção, está muito assim, eu falo o que eu quiser, e às vezes, para não se incomodar, ou para não gastar dinheiro, que demanda dinheiro, né? Para quem é advogado, beleza, eu mesmo vou lá advogar por mim, pronto. Agora, o cara tem que contratar um advogado, ele pensa 2 vezes antes de querer exercer o seu direito. Né? Então, o ideal era que a própria rede mediasse, mas não tem braço para tudo isso, entendeu? E muita gente chegou, se tornou, e com os acontecimentos polarizados, políticos, pior ainda, né? Não só na questão do menor, que aliás nem pode ser chamado mais de menor, também tem essa criança ou adolescente, né? Não existe mais negócio de menor. Fica meio sem controle, né? Esse aqui. E eu acho que a gente podia também falar um pouco, acho que do Mike tu conhece bastante, que é a questão do uso da imagem comercial, da publicidade. Essa liberdade também, essa pertença à liberdade também prejudica a atuação nessa área. Sim, né? O famoso domínio público, né? Domínio público, né? A empresa também na área comercial, eu já enfrentei casos assim, né? Teria números para contar, mas o mais emblemático que eu tenho é de uma atriz da Globo, bem conhecido, que um cliente meu, que é uma empresa de calçados, usou, calçados femininos, usou a imagem dela como exemplo. Olha, o look, né? O famoso look, né? O look dela é parecido com o nosso. Ela está com um look aqui, com o sapato assim, o vestido tal, a bolsa. E nós temos uma bolsa igual, nós temos um sapato, como querendo dizer, você pode usar o nosso look aqui. Mas ingenuamente usaram sempre de autorização. Colocaram num blog de moto e ela veio com tudo, ganhou. Quando sentei na frente deles, eu disse, ela já ganhou. Ponto. Mas nós estamos elogiando, não importa. O dano moral já decorre do uso indevido da imagem. Não importa se para elogiar ou se para criticar. Nesse caso era para elogiar e a gente tentou fazer isso, né? Mas a gente sabia que não ia. O que se afasta às vezes, e a gente conseguiu isso lá no Rio de Janeiro, foi afastar o dano material, que ela alegava que teria perdido contratos por causa disso. E não, aí exagerou, né? Mas o dano material o dano moral decorre diretamente do uso indevido. Se eu usar a imagem do Bach ou da Márcia, sem pedir, mesmo que seja para elogiar, eu já estou usando. E o Bach ou a Márcia vão decidir se querem ou não mencionar, mas podem. Né? Vocês podem assinar um termo depois, quando a gente sair. Ou vocês vão me processar. Isso, inclusive, eu acho que era legal tu esclarecer, Roberto, inclusive em uso de imagens públicas, né? Ou não? Sim, sim. A imagem pública é só em questão de divulgação de fato jornalístico, né? E ainda assim tem um certo limite, né? Que aí entra em conflito o direito à liberdade de imprensa e o direito de imagem. Se eu criar uma página para criticar determinado político, vamos dizer assim, ou um artista, se eu estiver noticiando um fato que aconteceu com ele que não depende de mim, sim, mas se eu estiver criando uma página para criticar ele, sim, eu estou invadindo o direito de imagem e a moral daquela pessoa. Né? Então tem que ver esse limite, né? Mas existe o domínio público, afinal? O domínio público, sim. O domínio público... Por que existe essa confusão, né, de que tudo é de domínio público na internet? Uma vez estando na internet de domínio público, exato. O domínio público não, é de conhecimento público, não é de domínio público. O domínio público só existe quando o dono da imagem ou não tem herdeiros ou o dono da imagem morreu e há muitos anos. Na realidade, a lei determina 70 anos a partir do ano seguinte ao da morte. Nossa. Aí perde o domínio público, aí cai em domínio público, e perde... Mas ainda assim, se não tiver herdeiros. Se tiver herdeiro, o direito da imagem é tão herdável quanto um carro ou um terreno. Entendeu? Eu posso usar e posso... Já teve casos
que as pessoas acham que está muito remoto assim, e usam a imagem de alguém e são acionados por isso. Teve um banco que perdeu, o Banco Sudamérica, porque usou a imagem do Lampião e da Maria Bonita. E os herdeiros deles estão aí até hoje, não sei se bisnetos, enfim, estão aí até hoje. E acionaram e ganharam. E a gente percebe que as empresas que vivem de produção dessas imagens, e a gente estava conversando um pouco antes sobre isso, estão cada vez mais preparadas para fazer esse acompanhamento, né? Para fazer essa fiscalização do uso das imagens. Né? Eu já vivi episódios onde fui cobrado por uso de uma imagem. Eu também. Né? Que a gente, que tinha um autor e a gente não sabia. Como é que tem certeza que essa imagem deles, como é que eles, né? E a gente percebe que eles estão cada vez, acho que a evolução tecnológica funciona por mal, mas funciona por bem também. Imagino que sejam a partir de programas, algoritmos pesados que os ajudam nisso. Né? Eu já tive casos assim muito emblemáticos de gente reclamando do direito à imagem de uma cozinha montada. Essa cozinha é nossa, vocês estão usando a imagem na nossa cozinha. Já tive reclamação de direito de imagem de cachorro. Esse cachorro é meu, estão usando meu cachorro numa... E era um comercial de cachorro, de alimento pet, né? E aí outro detalhe interessante, os bancos de imagem. Tem os bancos de imagem free, né? Gratuitos, que a pessoa vai lá e busca aquela imagem. Outros compram. Quando compra, a responsabilidade é do banco. Mas quando a agência ou o órgão de comunicação, enfim, ou a rede social vai lá e busca uma imagem, ela está assumindo o risco de se responsabilizar por aquilo. E esse era do banco, esse do cachorro era do banco, tinha até a sombra do cachorro no chão, era igual, exatamente como estava no banco de imagem. Só que o banco de imagem era free. E essa imagem era do cachorro de uma pessoa. A pessoa juntou fotos, provou que era o cachorro, a imagem era exatamente igual. A sombra, o lado para que estava a sombra do cachorro. Então, é uma imagem pertencente a alguém, né? Exato, eu acho que aí tem acho que a coisa talvez tenha que ficar clara que para quem fez a imagem e disponibilizar ela free, ela precisa ter autorização também de quem está sendo retratado. Sem né? dúvida. É uma cadeia de... Né, tudo. É o fotógrafo, quem fez a foto, né? E mais o dono, eventual dono de tudo, né? Porque às vezes comprou a imagem também. Né? Então, Deixa eu fazer uma interferência aqui, veio uma pergunta da produção, dos nossos amiguinhos. E eu vou, então, furar o baque aqui, voltando um pouquinho na questão de retratações e direito de resposta. Diz assim, durante o período do segundo turno, o deputado federal eleito Nicolas Ferreira, do PL, de Minas Gerais, lançou uma série de acusações contra Felipe Neto, incluindo chamar ele de pedófilo. Felipe estava criando conteúdos em apoio à eleição do Lula, desmentindo as fake news bolsonaristas. Na justiça, Nicolas perdeu, precisou apagar os vídeos e pagar indenização. Esse mesmo deputado, que toma posse agora em 2023, também atacou o próprio Lula nas redes sociais, o acusando de corrupção. No caso de Lula, Nicolas precisou fazer uma retratação pública. Então, não poderíamos considerar a retratação um direito de resposta nas mídias sociais? Sim. O direito de resposta, geralmente, ele se refere a uma matéria que ofenda alguém de alguma maneira. Isso tinha a lei de imprensa, né, até 2009, foi revogado pelo STF. Né? Eu acho que o Alexandre de Moraes não estava lá ainda nessa época. Foi não, era Gilmar Mendes. Gilmar Mendes estava. Foi revogado em 2009, porque tinha ainda uns ranços arbitrários da época da ditadura que, assim como concediam ao jornalista algumas prerrogativas, caçavam o direito do jornalista também, por isso que consideraram inconstitucional. Então ficou cassada a lei de imprensa a partir de 2009 e consideraram que não havia mais nada que protegesse o jornalismo de um modo geral. Tinha. O artigo 5º da Constituição ainda prevê o direito de resposta e tal. Então se manteve, isso aqui não estava regulamentado. Aí em 2015, lançaram uma lei chamada número 13.188, de 2015, consagrando o direito de resposta. Ela é só para o direito de resposta. Então, quem se sentiu ofendido pode recorrer a esse direito de resposta administrativamente, quer dizer, vamos dizer assim, informalmente, sem ir para o judiciário. Eu notifico o BAC, o BAC noticiou alguma coisa me ofendendo, eu notifico o BAC, isso aqui eu quero um direito de resposta para contrapor essa notícia que tu veiculaste. E aí o juiz dá. Primeiro eu posso notificar sem juiz, né? Isso, e aí eu tenho 7 dias para exercer esse direito se o BAC me conceder. Se o BAC não conceder, aí eu vou para a justiça e aciono. Né?
e uma resposta sempre na mesma proporção. Na mesma, exatamente, exatamente, né, na mesma proporção. Porque houve a ofensa, eu tenho 60 dias para exercer isso, Uhum. a partir do que foi noticiado. Né? E é aplicável às redes sociais. Continuo dizendo. Isso não, é interessante. é aplicável às redes Não é sociais. só a jornal, rádio, TV, Não. mas também qualquer canal que emana qualquer veículo de comunicação. E as pessoas ainda têm essa dúvida se veículo de comunicação, o que é veículo? O YouTube é um veículo de comunicação hoje, independente de... A gente tem uma discussão no nosso mercado de comunicação bem forte sobre as redes sociais, né? Se elas são veículo ou se elas são plataformas. Hoje já há até porque tem toda uma questão, inclusive, comercial, né? Dentro do Facebook e outras plataformas. Aliás, ou outros veículos. Mas acho que é uma discussão só de semântica, né? Porque a finalidade de ambas é Na mesmo, verdade, não, né? Porque se eles são veículo, por exemplo, na questão da publicidade em mídia, eles teriam toda a parte de bonificação, de BV, de 20% de mídia. Então não é só uma questão de semântica. Se eles forem enquadrados, entendeu? Se eles forem enquadrados em veículo... Uma questão de semântica comercial. Financeira. Depende de como ela é usada. Isso aí é muito próximo do que acontece hoje, uma discussão que eu estou enfrentando, que não tem nada a ver com comunicação, mas que eu estou enfrentando essa discussão judicial sobre previdência privada. Na discussão numa separação, num divórcio ou numa herança. Que é o seguinte, a previdência privada é um investimento ou é uma pensão, é uma sobre-renda, uma renda complementar. Quem reclama diz assim, não, isso aqui é um investimento que o fulaninho fez quando era casado comigo e eu quero dividir com ele. E o fulaninho diz, não, isso aqui eu fiz para complementar minha renda depois que eu me aposentasse. Então, isso é investimento ou é previdência privada? Né? É parecido com isso, depende do uso. Se eu pegar minha previdência privada para comprar uma Mercedes, bom, então é investimento. Agora, se eu usar para todo mês sacar um dinheirinho para complementar a renda do INSS, aí é previdência privada. Então, essa questão da rede é a mesma, é parecido com isso, né? Depende como usa, né? Eu sei que preponderantemente vai ser veículo, não vem essa de plataforma. É um canal onde tu passa uma informação, né? Se tu vai chamar isso de veículo, de plataforma, ou de... Pago ou não pago, orgânico ou não orgânico, tem que estar sujeito a algum tipo de controle, de regulamentação, pelo menos dentro desses princípios que estamos discutindo, de respeito às liberdades, né? De ao confronto da liberdade de informar com algumas outras liberdades. Tu tem que respeitar essas coisas. E a nossa sorte é que a lei de 2015, que dá o direito de resposta, ela já prevê a internet. Ela fala, inclusive, a internet. Ela fala a internet. Porque os mais jovens não sabem, mas nós sabemos que a internet começou lá em 97, né? Começou lá a internet. Que era aquele que fazia o barulhinho na linha quando conectava, era difícil pra caramba, mas já existia desde lá. Então a lei de 2015 já previu também a internet. Então o direito de resposta para a internet, sim, menos para os comentários. E esse direito de resposta, ele precisa provar que o que foi a ofensa, a dita ofensa, é mentira ou basta... Pois é. Esse, nós vamos entrar assim na mediação nem sempre existente, porque a gente tem que contar às vezes com bom senso. E o bom senso no Brasil é uma coisa assim, falida, né? Tá em falta. Então tem que mandar para o órgão uma notificação dizendo, eu quero direito de resposta que me ofendeu. E ele pode dizer assim, não te ofendi coisa nenhuma, vai procurar os teus direitos, né? Que geralmente talvez façam isso, dependendo do exagero, né? Então fica nisso. E aí, se não der ali, não vai dar, vai para o juiz. Aí o juiz é que vai decidir se é ou não ofensa, se está ofendendo ou não. Porque teve um caso recente aqui, que não é meu, mas teve aqui no Rio Grande do Sul, que foi alguém num veículo usou a imagem da banda, aquela gurizada fandangueira, pegando fogo. Um negócio de mau gosto terrível, né? Gente. Quer dizer, esse aqui o fulano é da gurizada fandangueira, atribuindo a um que não era, que já tinha morrido, inclusive, parece que o vocalista morreu, não sei direito. Mas, então a família entrou o cara que foi atribuído ser da gurizada fandangueira entrou e conseguiu ganhar, porque ele não estava noticiando nada, ele estava atacando diretamente, né? Então essa mediação o juiz faz, né? Aí não é semântica, é semiótica. Aí a gente vai ter que confiar no judiciário, né? Então, cada vez, embora toda essa guerra que exista, especialmente numa determinada lado dessa polarização enquanto o judiciário ainda é relativamente bom. E eu diria mais até, né? Até o próprio Alexandre de Moraes, que é o mais execrado hoje, é um bom juiz. Eu não vou nem discutir de onde ele veio, como é que ele foi parar lá, nada disso, né? Sim. Mas ele é um bom juiz. Ele é um bom doutrinador, tem vários livros publicados, é um cara competente e não joga sozinho também, né? Isso eu digo sempre. Não culpem o goleiro do time, porque tem todo o time junto, né? Então, tem um colegiado que vai julgar,
tem uma lei na qual ele tem que se amparar, ele não pode julgar da cabeça dele, ele tem que julgar, né? Então, o judiciário ainda é bom. E aqui no Rio Grande do Sul é bom também. É um judiciário respeitável ainda. Pode seguir, não vou fazer interferências. Não, eu queria voltar, eu acho assim, talvez esse guarda-chuva maior um pouco, Roberto, sobre a questão da profunda crença que em nome da liberdade de expressão vale tudo, né? E tu pode falar o que tu quiser, e tu pode exercitar o discurso do ódio, porque tu tem a liberdade de fazer, né? E às vezes eu começo a achar que a gente chegou um momento dessa discussão onde matar alguém também vai ser reflexo de uma minha liberdade de expressão, de eu não querer que aquela pessoa viva. Nós estamos nos caminhos perigosamente para isso. Exato. Como é que nós vamos fazer um freio de arrumação nisso aí? Tu acha, tu que já há bastante tempo trabalha nessa área? Do ponto de vista legal, né? Porque do ponto de vista de comunicação a gente já está tentando, mais, né? Do ponto de vista moral, eu diria. Perfeito. Mais do que legal, moral. Que momento a gente vai chegar e vai entender que em nome da liberdade de expressão não pode tudo. Não pode tudo. Né? Pode até onde tu começa a ferir outros direitos básicos que as pessoas também, como a intimidade, como a honra, como o patrimônio, enfim. Tem um caminho fácil, Bach, que é aquela história da multa de trânsito, é dinheiro. Penalizar financeiramente. Tem que doer no bolso. Às vezes não se consegue, esse é um problema. Porque às vezes o cara que ofende, ele é tão mais pobre, vamos dizer assim, ou não tem condições de indenizar, ele faz por fazer, né? Pela verborragia, e aí não tem como... Mas esse é um caminho já, a punição pecuniária, né? Ou até caçar alguma espécie de direito, se não funcionar o dinheiro, que talvez fosse até mais amplo e mais... Caçar direitos da pessoa. Porque chega num ponto que é absurdo ofenderem alguém gratuitamente por causa de... E às vezes a maior parte do tempo por erro de informação, de entendimento das coisas, de interpretação. Eu opinava outro dia, agora voltando à questão do racismo, né, aquilo que aconteceu aqui no Grêmio Náutico... Agora eu falei o nome do clube, mas enfim, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, com o seu Jorge no Grêmio Náutico Leão. Jorge. Há uma lei de gestação sendo avaliada, do qual este que vos fala é o modesto redator, chamada Lei Seu Jorge, que é para punir as entidades que não prevêem a questão do racismo. Como é que ele vai controlar aquela turba? Não sei, vai controlar. Dá teus pulos. Assumir teus B.O. Então... Mas algo precisa ser feito, né? Precisa ser feito. Então, caça direito da entidade receber a subvenção do governo, caça direito, tem que pagar multa, tem que... Pede algum incentivo fiscal. Vai ter que pagar a cesta básica, o dinheiro para uma entidade antirracista, né? Alguma coisa tem que ser feita, entende? Então, uma gradação assim. Então, tem que ser na base da punição. O brasileiro só entende isso. Só entende essa. Inclusive, nas redes sociais, eu já vi acontecer das pessoas simplesmente ameaçarem e conseguirem o seu êxito, que tirassem do... Porque a pessoa que ameaça hoje tá certa da impunidade, uma impunidade que não existe. Especialmente se ela for identificada. Se ela for anônima, fica mais complicado, mas não fica totalmente impune, porque o IP lá da máquina se acha, né? Eu já achei IP de máquina, né? Eu não, o judiciário, né? Mas provocação minha. Então, tu não está totalmente impune, não é uma terra de ninguém, né? Então, eu acho que tem que partir para esse lado. Infelizmente, nós vamos viver nos ameaçando, mas... A gente costuma ouvir muito que o Brasil ele não tem a cultura da prevenção, né? Já é da punição. Então, ou dói no bolso, ou na moral, enfim... ou não funciona isso aqui. Nem sempre na maldade, nem sempre na verborragia, no ódio. Às vezes até na publicidade, voltando lá para o nosso. A publicidade lança primeiro e depois vê o que vai acontecer. Primeiro tira, depois pergunta. Eu cansei de ser chamado para apagar incêndios. Já está no ar o nosso vídeo. Eu digo que já está no ar, agora nós vamos ter que... Eu já mexi em roteiro de vídeos, muda isso aqui, bota um lettering aqui, corta isso aqui, porque... Fazem primeiro e perguntam depois. Não tem o hábito de se socorrer e tentar pelo menos saber. Consultar. Ou pelo menos saber. Uma vez eu falei com o Washington Oliveto aqui em Porto Alegre, ele disse, se eu mandar para advogado tudo, não vai nada para a rua. Eu digo, mas não manda tudo. Tenta pelo menos saber que aqui tem um risco. Se tu olhar para aquilo com risco, isso serve para tudo. Rede social, para publicidade, para jornalismo. Pensa que tu tem que ter o bom senso de ter o risco aqui. Bom, voltamos à questão do bom senso. O bom senso não existe, né? Tá em falta, então...
em extinção. Né? Então, aí, ficamos nessa. Pode... Não. Então, Por ti. perfeito. Bom, gente, eu agradeço muitíssimo a participação de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, adorei essa aula aqui, né, entre os nossos convidados. Fala com parte dele. Não. É claro, né? Não, mas Não. tem que ter um bom entrevistador, né? Aí não, vamos rasgar cedo, não tem que rasgar cedo. O jornalista já com experiência, com bagagem, é diferente, né? Eu não podia chamar qualquer um aqui para te entrevistar, né, Roberto? Então, isso é fundamental, faz toda a diferença. Gente, muito obrigada mesmo pela participação de vocês, por terem aceitado vir conversar conosco aqui. Espero que vocês tenham gostado, como eu disse, eu adorei. E aquele nosso recado, não esqueçam, toda semana tem episódio novo. Curte, compartilha, joga pra geral, né? Como o pessoal disse, porque essa mesa tá muito bacana. Comenta também quem vocês querem ver aqui na nossa mesa, quais os temas vocês querem ouvir eles falando, porque o protagonismo é do mercado. E te inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo no ar. Eu sou a Márcia Cristófoli e te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.